deu certo. Agora estamos oficialmente gravando, então, formalmente, boa noite, pessoal. Essa é a nossa quinta aula do nosso curso de escrita científica. A gente formalmente chega no meio do caminho, do nosso processo de construção de um desenho de projeto e de um desenho de uma pesquisa, de um modo geral, né, que estimule vocês, que eu espero, né, que estimule para que vocês venham a desenvolver pesquisas. E hoje, o nosso foco de atenção é na leitura e na interpretação do referencial teórico. Nessa nossa aula, em específico, a gente vai avançar o máximo possível nesse ponto. E eu acabei condensando alguns elementos do que a gente ia ver nas próximas duas aulas sobre resumo, fichamento, elaboração de argumento científico, para liberar uma aula para a gente falar um pouco sobre, especialmente, uso de inteligência artificial. Acho que, assim, é inegável hoje o uso de IA para diferentes profissões, para diferentes atividades, e não é um problema que a gente faça uso, desde que a gente faça um uso consciente, né? Desde que a gente faça isso de uma maneira ética, desde que a gente reconheça no nosso trabalho o tipo de uso que está fazendo. E aí, na última aula, eu mexi um pouco na organização dos conteúdos, para que na última aula a gente possa falar sobre isso. Porque se é inegável que vocês vão ter acesso a IA, eu prefiro que vocês saibam de saída como usar de uma maneira adequada, como usar de uma maneira ética, como usar de uma maneira que seja correta para os fins acadêmicos, do que não falar sobre isso com vocês e vocês eventualmente usarem de uma maneira que possa ser mal interpretada, que possa gerar algum tipo de rusga ou mesmo questionamento à qualidade e à capacidade de vocês enquanto futuros profissionais, tá? Então, quando vocês olharem o cronograma, o itinerário das aulas, vendo os vídeos depois, vocês vão olhar e falar, poxa, tem algo de diferente, tem diferente por isso. Eu procurei sintetizar para que vocês tenham a possibilidade da gente fazer essa discussão juntos, tá bem? Na aula passada, eu terminei falando sobre o Google Acadêmico, né? Falando sobre como o Google Acadêmico ou a plataforma Scholar do Google é um espaço para vocês buscarem textos e como a busca desses textos é um processo importante para a construção da pesquisa de vocês. Então, como vocês tinham alguns exemplos, né? Eu lembro que eu procurei dialogar com Isadora, Georgene, com a Sandra, a partir de algumas coisas que vocês foram trazendo, e também trouxe exemplos de pesquisas que eu tenho feito. A gente acabou gastando um tempo com isso, e eu não falei de uma outra plataforma, que é a plataforma Cielo. E aí, no final da aula, eu disse, olha, na próxima aula a gente vai começar falando sobre isso, e aí, na sequência, a gente avança para uma discussão que seja, de fato, sobre o tema da aula. Então, o nosso começo da aula de hoje é ainda sobre como é que a gente faz busca, seleciona os textos. Nesse caso, especificamente, eu vou falar um pouco com vocês sobre essa plataforma, que é o Cielo. Eu queria primeiro perguntar se alguém conhece essa plataforma, se vocês já ouviram falar, se vocês têm ideia de por que é uma plataforma importante. E eu estou perguntando isso porque o Google Acadêmico ele é uma fonte de pesquisa como o Google, mas ele não é um repositório em si. Então, o Google Acadêmico é um lugar onde você busca por coisas que estão em outros sites. E a plataforma do Cielo é um repositório onde os textos estão. Então, essa já é uma grande diferença entre os dois. O que significa que o Cielo é uma plataforma ou um repositório? Significa que
Quando você faz uma busca no Cielo, você não está fazendo uma busca na internet, em geral. Você está fazendo uma busca específica naquilo que consta neste site, tá? E esse já é um ponto de grande diferença, mas o Cielo tem uma segunda diferença para o Google Acadêmico, que também não é pequena, que é o rigor científico daquilo que consta na plataforma. Como o Google Acadêmico ele é uma plataforma de busca por textos, eu falei na aula passada que vocês vão encontrar artigos de revistas, capítulos de livros, teses, dissertações, TCCs, trabalhos de anais de eventos, né? Um conjunto muito grande de materiais. Só que esse conjunto muito grande de materiais que vocês encontram no Google Acadêmico, ele é um material vinculado à pesquisa científica, mas não necessariamente com uma validação. Então pode ser que vocês encontrem algo lá que uma pessoa colocou na página pessoal dela da academia.edu, que é um espaço onde a gente pode publicar os nossos textos científicos. Não necessariamente esse texto está numa revista, ou está numa revista que tem uma qualidade, uma indexação, uma validação externa de que, de fato, aquela revista publica bons textos naquela área. A plataforma Cielo, ela é uma plataforma que basicamente tem dois tipos de textos. Artigos dentro de revistas, então a plataforma Cielo é uma plataforma onde tem vários periódicos, que são revistas científicas, e tem livros em formatos de e-book. Não é qualquer livro, não é qualquer revista, então o nível de rigor para que algo esteja na plataforma Cielo é maior. O que isso significa? Por um lado, dependendo da pesquisa que você vai fazer, significa que usar a plataforma Cielo te garante um rigor maior e um nível de confiabilidade ou da qualidade daquilo que você encontra que é maior do que a plataforma do Google Acadêmico. Por outro lado, significa que você tem acesso a um volume menor, um volume mais restrito de conteúdos, e dependendo daquilo que você está buscando, a quantidade de respostas à sua busca vai ser muito menor. Tá? Professor, o que é melhor fazer? Tudo depende de qual é o seu tema de pesquisa. Se você está pesquisando sobre algo que já está muito sedimentado, alguma discussão que já tem décadas que está sendo feita, eu diria que você pode usar a plataforma do Cielo. Mas se você está procurando por algo que ainda é recente, que é novo, que talvez tenha poucas pesquisas desenvolvidas, vale a pena procurar no Google Acadêmico. E por quê, pessoal? Como a plataforma do Cielo ela é muito mais restritiva e ela tem um nível de exigência muito grande, demora-se mais para produzir pesquisas que sejam tão validadas em tamanha qualidade que você encontre nesses periódicos. Então, por exemplo, quando eu estava fazendo uma pesquisa sobre as publicações que tratavam de políticas de segurança alimentar e nutricional no contexto da pandemia. Eu fui procurar na plataforma do Cielo e eu encontrei 12 textos. No Google Acadêmico, eu tinha mais de 30, inclusive aqueles que estão na plataforma Cielo. E por que existe essa diferença? Porque essas revistas que têm um rigor acadêmico maior, elas exigem que as pesquisas tenham um refinamento maior, uma análise mais depurada, e isso leva mais tempo, né? Então, dependendo do que a gente está fazendo ou do que a gente está pesquisando, esse tempo de depuração, esse tempo de tratamento do texto fica maior, tá? E além disso, né, os periódicos melhor avaliados, que são esses da plataforma Cielo, eles têm pareceristas que são pessoas que estão no topo
da cadeia de reconhecimento nas suas áreas. Então, pessoas que por vezes têm mais dificuldade de tempo para dar os pareceres, ou, além disso, né, como são pessoas que têm leituras muito aprofundadas, elas podem talvez rejeitar mais trabalhos por entender que o trabalho ainda não está no ponto, ainda não tem toda a discussão. Isso faz com que se demore mais para publicar. Então, acho que esse é o grande ponto. O que é importante é que vocês tenham em mente, tudo que tem na Cielo, vocês vão encontrar no Google Acadêmico. Porque o Google Acadêmico leva em conta e-books periódicos que também estão no Cielo. Então, o grande ponto para vocês pensarem é assim, eu quero fazer uma pesquisa ampla ou eu quero fazer uma pesquisa daquilo que é o filé mignon, digamos assim, dos veículos de divulgação científica. Acho que esse é o ponto. Os dois tipos de pesquisa, as duas formas de fazer a pesquisa, são válidas, são importantes e podem ser seguidas. Mas você precisa definir. E no seu texto, você precisa contar para o seu leitor onde é que você fez a busca pelos materiais do seu referencial teórico. Por quê, pessoal? O referencial teórico, ele não cai no nosso colo, né? O referencial teórico é construído. O referencial teórico, ele é fruto do nosso processo de busca, de leitura, de depuração daquilo que a gente encontra quando olha os resumos, quando olha os títulos, quando olha as palavras-chave, da própria maneira como a gente instrumentaliza a busca pelo nosso tema, pelo nosso objetivo, pelo nosso problema. E é importante que a gente conte isso no nosso texto, tá? É importante que vocês mencionem se vocês estão utilizando uma base de dados que é o Google Acadêmico ou que é o Cielo. Quando a gente faz a busca pelo Cielo, a lógica, basicamente, ela é a mesma. Se a gente coloca os termos entre parênteses, ele faz a pesquisa junto, ele vai mostrar esses dados, né, de acordo, esses textos, de acordo com os que têm os dois termos ou vários termos que a gente está procurando. E o Cielo tem algumas perspectivas de fazer a busca que são um pouco diferentes. Vou voltar aqui para a tela inicial. O Cielo tem, por exemplo, como você buscar por ano de publicação. E aí isso é uma coisa muito legal e diferente do Google Acadêmico, porque vocês lembram, não sei se vocês vão se lembrar, que no Google Acadêmico, vou até voltar aqui, ele aparece, por exemplo, assim, a qualquer momento, desde tal ano, mas você não consegue, a princípio, rapidamente olhar as quantidades de texto, né? Você tem que ir mudando e depois que você muda, você vai lá e faz a busca para saber a quantidade. Tem como definir um período específico, mas você tem que ficar mudando. No caso do Cielo, de saída, você já consegue ter uma noção do volume. Porque vocês estão vendo que ali tem os anos de publicação, você pode selecionar o ano, você vê a quantidade, e ali embaixo tem área temática. Vocês se lembram que eu dei um exemplo, que talvez seja muito bobo, mas era falando sobre por que, que o avião voa e por que, que o navio não afunda, né? É uma pesquisa que talvez se eu não souber perguntar e perguntar alguma coisa sobre avião e navio, eu vou encontrar 45 mil textos. Só que um monte desses textos vai estar, por exemplo, no campo da literatura, ou no campo da história, ou no campo da política, para falar sobre guerras, para falar sobre questões de segurança internacional, para falar sobre forças armadas, para falar sobre viagens, para falar sobre processo de colonização, sobre processo de escravização e etc. Só que se eu quero entender por que, que o avião voa e por que, que o navio não afunda, eu preciso focar em textos muito mais específicos, né, que sejam textos do campo da engenharia náutica ou aeronáutica ou alguma coisa assim.
Então, ali naquela parte de baixo, onde aparece para vocês Cielo, áreas temáticas, é possível que vocês selecionem áreas para fazer as buscas de vocês. Então, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa sobre essa questão do avião e do navio. Eu vou procurar só nos periódicos que tratam de engenharias. Porque se eu for procurar em todos, eu vou encontrar, sei lá, centenas, milhares de textos de história e de ciência política que vão falar sobre colonização, escravização, forças armadas, segurança internacional, geopolítica, globalização, um monte de coisa. E daí toda vez que tiver avião ou navio, ele vai aparecer. Eu não estou pesquisando só sobre avião ou navio, né? Eu quero entender uma coisa que tem na aerodinâmica, né? Então, aspectos de construção, de cálculos, de materiais. Então, uma coisa legal do Cielo é esse tipo de refinamento de saída que a gente consegue fazer. A pesquisa da Sandra, por exemplo, ela toca em questões de segurança alimentar e nutricional e tem como olhar mais específico o campo da educação. Então, por exemplo, se a Sandra fizer uma pesquisa grande, ampliada, ela vai encontrar textos da gestão pública, textos da ciência política, textos da educação, textos da saúde, que estão discutindo, né, questão de segurança alimentar e nutricional. E aí a Sandra pode refinar. E o que é legal do refinar é que, por exemplo, a Sandra pode fazer uma pesquisa que compare, então, digamos assim, ó, como diferentes áreas do conhecimento têm problematizado a questão de restrições alimentares específicas no contexto da educação básica. Aí a Sandra vai pegar no Cielo para um período de 10 anos, 2016 a 2025, 10 anos de publicação, textos do campo da educação. Aí ela vai uma sessão do trabalho dela em que ela vai fazer essa abordagem, né? Entender como no campo da educação se pensa essa questão. Aí a Sandra vai criar uma outra sessão que é no campo da discussão de políticas públicas, que é um debate da ciência política, e vai pegar os textos de periódicos de ciência política que fazem essa leitura. Depois a Sandra vai lá para os periódicos de saúde, para entender se existe uma preocupação no campo da saúde em geral, da saúde coletiva, com a questão das restrições alimentares e o cuidado com crianças e adolescentes no contexto escolar. Quando a Sandra tiver esses diferentes quadros, ela pode olhar e pensar assim: poxa, eu encontrei 7 textos aqui, 12 aqui, 20 aqui. Eu vou fazer um texto só, um artigo, uma pesquisa, ou o meu TCC, comparando as áreas. Ou ela encontrou 40 textos na educação, 50 textos na área da política, 28 textos na área da saúde. É muita coisa. A Sandra pode escolher uma área para o TCC dela e depois ela pode fazer 3 artigos. Um artigo falando sobre o olhar de cada área ou de cada campo do conhecimento para um objeto. Então, vocês entendem como tem essa possibilidade do refinamento, não é só para recortar na hora de busca, é para ajudar vocês a construir um olhar analítico para o problema de vocês. Eu não lembro se eu falei para vocês, vou pedir até, eu acho que eu falei, mas eu vou pedir para a Débora ou para a Sandra, que está com a câmera ligada, me confirmar. Sobre a minha aluna que está fazendo pesquisa sobre textos que falam de ambulatório trans e processo transexualizador, né? Vocês lembram? Professor, desculpa, mas hoje é a minha primeira aula com Ah, vocês, então então eu tá não vou bom. saber dizer. Não tem problema. Você lembra? Sandra faz um sinalzinho de sim ou não. Desculpa, professor, tá caindo toda hora na internet aqui e eu não vi o que o senhor falou. Se eu falei de algum exemplo da pesquisa de uma aluna minha sobre Pegou.
textos que falam de ambulatório trans, mas a Isadora está fazendo aqui o sinal que sim. Então, não tem problema, Sandra. Mas obrigado. E obrigado, Isadora, que respondeu. Então, muito rapidamente, só para sinalizar para vocês, a minha aluna encontrou 70 e tantos textos na plataforma do Cielo que falam ou sobre ambulatório trans ou sobre o processo transexualizador, que é para as pessoas que têm uma identidade de gênero, né, que é divergente do sexo biológico, o atendimento que elas recebem para questões de hormonização, acompanhamento psicológico, etc. E aí o que ela encontrou? Praticamente todos os textos são da área temática da saúde. E só tem um texto no campo da ciência política. O que isso significa de saída? Uma atenção muito grande a pensar o processo transexualizador sob a chave de doença, de tratamento, de patologia, e uma preocupação muito menor de olhar como política pública. Então, às vezes, quando a gente olha por áreas temáticas, de saída, a gente já encontra alguns elementos que ajudam a gente a construir um olhar para o nosso objeto. E isso vale muito a pena que a gente faça. Bom? Vocês lembram que eu falei para vocês, para quem estava aqui na aula passada, quem não pode depois assistir às aulas, que às vezes a gente tem como ponto de partida uma revista, que é uma revista de destaque na área. E aí a plataforma Cielo também permite que a gente faça essa busca. Vocês estão vendo que ali aparece, ó, embaixo de coleções, periódico. E aí, o que é legal quando aparecem os periódicos? O Cielo vai mostrar pela ordem dos que têm mais textos sobre aquele tema. Por exemplo, para uma combinação entre os termos questão social e serviço social, tem 16 textos na revista Serviço Social e Sociedade. Tem 5 na revista Catálises, um texto na revista de Administração Pública. Mas a gente poderia estar fazendo uma busca por termos que iam retornar 300 resultados. E aí, desses 300 resultados, você ia conseguir ver quais são as revistas que mais têm textos. Isso também pode ser uma forma de fazer a pesquisa. Existem pesquisas que são assim, o debate sobre questão social e serviço social na revista tal. E aí, a pessoa que faz a pesquisa, ou as pessoas que fazem a pesquisa, elas vão olhar especificamente para uma revista, ou para um conjunto de revistas. Isso também é válido. E aí, só para a gente fechar essa questão, olha só, no Cielo, combinando questão social e serviço social, a gente tem 23 textos. No Google Acadêmico, a gente tem mais de 37 mil textos. Tem mais revistas, trabalhos em eventos, dissertações, teses, TCCs. Aqui fica nítido, né, o volume de produção que se tem. Bom, para a gente avançar, então, e pensar um pouco, né, no processo de vocês pensarem a escrita de vocês, né? O referencial teórico, como eu já falei em outras aulas, ele é o norte da pesquisa que vocês estão fazendo. Ele é a base do caminho que vocês estão trilhando, né? Então, por isso, ele é o mapa da pesquisa, ele é o guia de vocês dentro do processo de construção da pesquisa. Por quê? Porque é o referencial teórico que ajuda vocês a pensar qual é a base na qual você vai fundamentar a sua argumentação, na qual você vai embasar o diálogo que você procura fazer. Isso significa que é extremamente importante que a gente busque com cuidado por esse referencial teórico. Que a gente gaste tempo no processo de seleção dos textos que a gente vai ler. Porque, como eu coloquei ali no slide, ela é uma espécie de lente. E é essa lente que a gente usa para olhar para o tema que a gente quer analisar. Eu costumo dizer que quando a gente começa a pensar uma pesquisa, o céu é o limite, ou o universo
é o limite. Por quê? Porque quando a gente pensa um tema, o tema pode ser qualquer coisa e pode levar a gente para qualquer coisa. Se todos vocês, se eu fizesse o exercício de dizer um tema geral, para vocês pensarem em um tema específico, cada um de vocês poderia pensar uma coisa completamente diferente. Porque quando a gente se dispõe a pensar sobre algo, tem inúmeras possibilidades para que a gente construa a nossa análise e a nossa temática, né? Nesse sentido, o referencial teórico é uma lente porque é ele que faz com que a gente direcione ou filtre, ou se a gente pegar uma lupa, olhe mais de perto para o nosso objeto de alguma forma. Então, por exemplo, para discutir questão social no serviço social, o Cielo deu 30 e tantos mil, o Google Acadêmico, 37 mil resultados. A gente não vale 37 mil textos. A gente vai fazer escolhas, né? A gente vai pensar referenciais específicos para análise. Poxa, o Cielo deu 23 resultados. Beleza, vou ler esses 23 textos. Você percebe que de um universo de 37 mil textos, reduzir para 23 já é algo muito específico? Ou, de qualquer coisa que você pode olhar, você já refinou muito aquilo que você se dispõe a olhar. E aí, quando você vai lendo esses 23 textos, você vai entender quais são os autores centrais que mais aparecem nesses textos, quais são os conceitos que são mais mobilizados, que mais são utilizados, né, pelos autores que fazem essas discussões, e a partir disso é que se vai construindo o referencial teórico da pesquisa de cada um de vocês. Não é um processo do tipo, nossa, em 2 dias eu consigo fazer. Não é. Porque o referencial teórico, ele inclusive faz com que a gente se questione às vezes sobre o que a gente está buscando fazer. Falei disso nas primeiras aulas e repito agora, né? Às vezes a gente acha que tem uma ideia inédita, incrível, maravilhosa. E aí quando você começa a ler, você vai encontrando textos que já fizeram aquilo. Ou que tentaram e aquilo não deu certo de ser feito, né? Também pode acontecer. E aí você vai repensando o teu próprio olhar para o que você se dispôs a construir. E aí tem que ir tensionando, né, o limite daquilo que já tem feito e o limite do que você quer fazer. Como eu falei para vocês, né, uma pesquisa na graduação, você pode olhar e falar assim, nossa, eu encontrei 3 textos que já fizeram o que eu queria fazer. Acabou, não tem como eu fazer. Para uma pesquisa de graduação, se você quer fazer isso numa escola, se você quer fazer isso para uma organização do terceiro setor, se você quer olhar os dados do seu município, e essas pesquisas não fizeram isso no mesmo espaço e no mesmo tempo, você pode fazer. Então, assim, nossa, tem uma análise dos dados de investimento em políticas públicas para o meu município, e era o que eu queria fazer. Mas esse texto é para o período de 2010 a 2020. Se você tiver dados de 2021 até 2025, pensando nos anos que já acabaram, ou para antes de 2010 e construir uma análise de um período maior de tempo, você pode fazer. O que você não pode fazer? O mesmo trabalho. Ou, se você quiser replicar o trabalho que fez essa análise para um município que é vizinho do seu e fazer isso no seu município, porque daí no artigo que você vai ler, ele já vai ter feito análise, ele vai dizer onde encontra os dados, ele vai dizer como analisa, ele vai ter, talvez, os gráficos para você construir, né, a partir de outros dados, mas gráficos semelhantes, você pode fazer. Então, o que o referencial teórico vai te ajudar é a ir calibrando, ajustando o texto que você está construindo, a lógica do seu argumento de pesquisa. Então, quando vocês encontrarem um texto e ficarem assim, nossa, eu queria fazer, mas está feito. Para o mestrado,
Às vezes a gente não tem como fazer. O doutorado nunca. O doutorado tem que ter um nível de ineditismo gigantesco, assim. E ok, né? É o último nível de formação. Tá certo de cobrar também com algo equivalente. Mas dentro de uma graduação, o nível de exigência é diferente. E não que não seja exigente. Mas exige-se muito mais que vocês desenvolvam o exercício da pesquisa. Então, o que a gente espera de um texto na graduação? Falando como professor que orienta iniciação científica, que avalia trabalho em evento, que debate trabalho, que dá parecer para a revista, que participa de banca de TCC, de especialização, de mestrado, de doutorado, defesa de relatório de pós-doutorado e tudo mais. Para a graduação, a gente quer muito mais entender se você conseguiu desenvolver a noção do que é uma pesquisa e conseguiu aplicar isso para um tema e fazer isso num texto, tá? O tipo de ineditismo que a gente espera é diferente. E o que define o ineditismo não é só se você faz uma pesquisa de campo numa organização, numa escola, para um município, mas também a forma como você mobiliza o teu referencial teórico. Por quê? Digamos que exista uma discussão, vou voltar um pouco para o meu campo de estudos de participação, né? A minha tese foi sobre como os eleitores se relacionam com os partidos políticos. E aí eu peguei o eleitorado em geral. Se uma pessoa for recortar do eleitorado só as pessoas que são filiadas a partido político, o tema dela continua sendo o mesmo tema que o meu, mas o recorte dela é diferente. Ou, se uma pessoa olha e fala, eu quero olhar para jovens eleitores que ainda estão no período do voto facultativo, 16 e 17 anos, para saber como eles se relacionam com os partidos políticos nesse período. Vocês entendem que já é algo muito diferente de fazer uma análise mais ampla? Ou eu quero entender como eleitores que dizem que gostam de um determinado partido enxergam esse partido e os outros partidos. Pensando num contexto de polarização, avaliação negativa de um partido que é contrário ao partido de preferência. Ou seja, tem muitas possibilidades que vão aparecendo conforme você vai lendo, construindo seu referencial teórico. De saída, quando vocês começarem a pegar os textos para ler, vocês vão ter uma ou talvez duas ideias. E o legal das leituras é que os textos vão abrindo várias possibilidades, vários caminhos, para que você escolha o teu caminho de escrita. Tá? É esse caminho de escrita que constitui o seu mapa de pesquisa. É isso que imprime, em alguma medida, a sua identidade para o texto. Na próxima aula, a gente vai falar sobre construção de argumento. E aí eu vou retomar essa ideia de identidade de vocês nos textos. Mas o percurso de escrita, os autores que você seleciona, isso já diz muito sobre quem é você dentro do texto que você está construindo, tá bom? Bom, e como é que eu construo a minha base? O primeiro ponto é que você precisa da teoria. E precisar da teoria não é olhar para a teoria e julgá-la a partir das suas percepções pessoais ou daquilo que você vê no seu cotidiano ou de alguma experiência prática. Trocando em miúdos. Às vezes a gente pega para escrever algo e construir uma problematização sobre um tema que tem a ver com o que a gente já desenvolve, né? Alguns de vocês podem fazer estágio, alguns podem ter buscado a graduação porque já tem uma atuação dentro daquele campo. E aí, às vezes a gente começa a ler um texto e fala assim, eu não concordo com isso aqui, então eu não vou ler o texto. A construção do referencial teórico, a Débora está rindo agora, não sei se ela já passou por isso, ou se ela já ouviu isso, ou já pegou ranço de algum texto.
Na verdade, eu estou nesse dilema nesse exato momento. Conta pra gente então, Débora. É que eu sou professora, né, da educação infantil, e o meu tema de pesquisa é como a má gestão do governo impacta na educação e como os países mais desenvolvidos mudaram essa realidade. E como professora no chão da sala todos os dias, é muito difícil para mim ver o descaso do governo com a educação e não colocar isso no meu texto, né? Essa minha indignação com o que eu vivo todos os dias. Eu acho que assim, tem duas coisas, Débora. Primeiro, você vai encontrar um referencial teórico que te ajuda a discutir, né? Desmonte na educação, a redução da qualidade do ensino, a preocupação com o processo ensino-aprendizagem que tem se alterado ao longo do tempo. Então, mesmo teoricamente, você consegue, né, falar sobre isso. Esse é um ponto. Talvez o contraponto que seja doído de fazer é você trazer para o seu texto o argumento das perspectivas neoliberais que defendem a mudança no sistema educacional para esse caminho para o qual ela tem avançado, né? Mas aí eu te diria o seguinte, enriquece muito a pesquisa você conseguir trazer o contraponto. Se a gente for pensar, por exemplo, no caso nacional, as discussões que a gente teve, especialmente no período do governo Temer, de mudanças bem efetivas, com muitos desdobramentos em vários governos estaduais, ajudam, a partir dos documentos, a problematizar a qualidade da educação. Por outro lado, a gente tem um ponto que talvez seja um dos que mais dói, que é olhar o seguinte, os indicadores de educação, eles parecem estar aumentando, mas é porque o nível de exigência tem diminuído. Então, é uma artificialidade que você pode explorar no texto, tá? O que não dá, ou o que não pode, é você encontrar textos, por exemplo, que defendem o novo ensino médio, ou que defendem a mudança dos processos formativos, ou que defendem uma reestruturação da educação básica, e não levar nada disso para o seu texto, porque não concorda. Tá? Por quê? Vai chegar um momento do texto, talvez um parágrafo na conclusão, ou dois, que a tua síntese dos argumentos vai ser a defesa da crítica. Mas a construção do referencial teórico é lançar uma lente sobre o problema e entender como a ciência tem construído o debate sobre ele. Os debates científicos, geralmente, eles não são uníssonos. Então, é importante que a gente tenha essa complexidade e essa dialética, que é como eu coloquei no slide, entre essas percepções que são conflitantes, que são contraditórias, que por vezes uma delas parece que você olha e fala assim, cara, mas se eu colocar isso no meu texto, ela está quebrando tudo que está dito antes. Mas ok, porque não é você quebrando, você está analisando correntes ou perspectivas analíticas diferentes. E é importante que isso apareça. Porque às vezes, Débora, alguém vai pegar o teu texto como o primeiro texto para ler sobre aquele tema. E aí é importante que ele encontre as diferentes percepções. Porque imagina se ele encontra no seu texto só um lado da conversa e ele acha seu texto maravilhoso. Aí o próximo texto que ele vai ler mostra o lado que você defendeu e mostra uma defesa do neoliberalismo. Ele já vai olhar e falar assim, poxa vida, aquele texto não é tão bom, porque aquele é um texto enviesado. Esse texto aqui é melhor. Então é importante que a gente tenha esse cuidado de construir o nosso texto trazendo esses elementos para o debate. A gente não vai falar só sobre as coisas que a gente gosta. Às vezes é o contrário disso. A gente vai fazer uma análise, vai fazer uma discussão, vai trazer algo para o texto
que desperta ranço na gente. Como diria minha avó, a gente garra ódio daquilo, mas o texto, na hora que a gente constrói o referencial teórico, é dialogando com o que já existe publicado sobre o tema. Não é ético, não é adequado que a gente ignore um conjunto de debates, porque não é a nossa forma de pensar. Tá? É como a gente fazer um debate. Hoje de manhã eu estive na banca de mestrado de uma aluna minha que estava discutindo as concepções de democracia dos brasileiros. E a gente não tem como ignorar que hoje as pessoas têm concepções de democracia que são muito diferentes. O que é autoritarismo, para mim, é o democrático para o outro. E não vou dizer que a gente tem que aceitar tudo, mas, assim, existem diferentes leituras sobre a realidade social e sobre os elementos da realidade social. A gente precisa levar isso para as nossas pesquisas, porque senão a gente mesmo vai se colocando numa bolha onde, de repente, vai ficar assim, cara, então a educação deveria ser só outra coisa, não salva nada disso aqui, mas se você não olha, não conhece os argumentos de que quem defende, você também não consegue construir caminhos ou estratégias para desmontar essa defesa. A gente precisa conhecer o que a gente não defende, para que na sua pesquisa, na sua atuação, você consiga trazer o contraponto. Se eu só conheço uma forma de argumentação, ou uma perspectiva de argumentação, a hora que aparece a outra, eu não sei o que fazer. Porque eu não estou preparado para o diálogo. Eu não estou preparado para o debate. Eu só estou preparado para reafirmar aquilo que eu li e eu concordo. E esse é um ponto que a gente precisa sempre ter em mente. Então, às vezes, o texto que a gente não gosta, ou o texto que mais irrita a gente de ler, ele é mais importante do que alguns textos que a gente gosta. Porque aquilo que a gente não gosta ajuda demais a gente a pensar a construção do que a gente está fazendo. E às vezes não é nem um texto inteiro, sabe? Teve coisas na minha tese que eram 2 parágrafos. E aquilo me incomodou de um tanto que eu escrevi, sei lá, 16 páginas contrapondo aquilo, porque era um argumento forte. E era um argumento que eu queria enfrentar para que quando as pessoas lessem, pensassem assim, pô, não dá para acreditar nesse tipo de argumento. Do mesmo jeito, pode ter outras pessoas que pegam a minha tese e batem no que eu escrevi para defender aquele outro argumento. E a construção da ciência é justamente isso, tá, pessoal? Então, a ideia é que a gente olhe para o contraditório e traga isso para o nosso texto, fazendo escolhas que sejam por conhecer o referencial teórico e trazer um quadro a partir do que esse referencial coloca para a gente. Não significa aceitar qualquer coisa, né? Não significa que a gente não pode ser crítico, mas a crítica, ela não pode ser simplesmente o não gosto, não concordo, na minha experiência prática não funciona. A construção do referencial teórico, ela é toda dialogando com correntes teóricas, com conceitos, com categorias analíticas, com autores-chave, com obras de referência, com artigos relevantes. É assim que a gente vai construindo a crítica e construindo a nossa análise. Talvez fique um pouco abstrato hoje, e aí a gente vai retomar isso na próxima aula de uma maneira mais detalhada, porque eu vou falar de construção de argumento, vou trazer exemplos para vocês verem como é que a gente vai articulando isso. Mas a minha expectativa desse slide todo é que vocês lembrem disso. A gente vai ler coisa que não gosta, vai ler coisa que não concorda, mas isso é importante para o texto, é importante para a pesquisa, é importante para o nosso processo de formação, tá? E essa leitura, quando vocês vão fazer, ela é uma leitura que tem vários caminhos possíveis. Então, por exemplo,
eu pedi algumas aulas atrás um exercício de entrar no Google Acadêmico, digitar umas palavras lá e baixar os 7 primeiros textos para olhar se eles pareciam servir ou não para a ideia geral de pesquisa de vocês. Uma possibilidade para ir selecionando os textos é a gente pega um texto e vai ler o texto. Então, você lê o título, lê o resumo, lê as palavras-chave, parece que ele te serve. O que você vai fazer agora? Você vai colocar ele numa pasta e vai olhar título, resumo, palavra-chave de vários textos e colocar todos numa pasta para depois ler. Ou você vai ler esse texto para depois voltar e olhar qual é o próximo texto que te serve. Os dois caminhos são possíveis. Tá? O que eu diria para você fazer? Pensa no seu tempo. Às vezes, você está numa semana super corrida e você vai fazer isso em pequenos intervalos, sei lá, quando o seu trabalho, poxa, deu uma folga aqui, eu tenho 10 minutos. 10 minutos você não consegue ler um texto inteiro. Então, pega lá os textos e vai lendo título, resumo, palavra-chave. Parece que te serve? Seleciona. Não te serve? Já descarta. Ah, esse aqui eu não tenho certeza, vou ter que de fato ler o texto. Coloque em um lugar separado. Vai fazendo isso nos seus pequenos intervalos de tempo. E aí, quando você tiver mais tempo, sei lá, agora já almocei, eu tenho 1 hora livre no meu horário de almoço. Ou, poxa, estou indo para casa, eu vou de ônibus e eu vou ficar 1 hora no ônibus. Ou, cheguei em casa, agora estou com tempo, tranquilo. O que eu vou fazer? Aí pega para ler o texto, quando você tiver mais tempo e capacidade de concentrar o seu foco naquilo. Comecei a ler o texto. A hora que eu li a introdução, eu descobri que o resumo vem de uma ideia que não é exatamente o que eu esperava do texto. Porque a hora que você lê a introdução e entende a problematização, entende a justificativa, o que o texto considera importante, quais são os argumentos que contextualizam o tema. A hora que você vê o objetivo, você fala, não é. Por quê? Porque o texto vai só mencionar algo que é central para sua pesquisa. Beleza. Próximo texto, né? Deixa aquele de lado. Poxa, parece muito bom. Leia o texto inteiro. Tá? E aí, vocês vão olhando para os textos de uma dessas duas maneiras. Eu vou olhar primeiro os elementos pré-textuais, eu vou olhar para o texto e já vou ler o texto, ou uma outra dica que eu dou, se você tiver, então assim, eu tenho 15 minutos, pega e lê introdução e conclusão. Professor, mas pode? Você não está ainda no momento de tirar informações do texto. É só porque, às vezes, a introdução conta algo e a conclusão vai chegar em outro tipo de resultado. Então, faça essa leitura panorâmica. Lê o título, resumo, palavra-chave, introdução, olha os títulos dos tópicos do texto e lê a conclusão. Pô, parece ter algo importante. Guarda esse texto para ler depois. Nossa, fui olhar aqui os temas nada a ver. Já separa esse texto. Entendeu? Pense conforme o seu tempo, qual é o tipo de leitura que você vai fazer, para depois chegar no ponto da leitura aprofundada. A leitura aprofundada é quando você, de fato, vai focar no texto. Eu costumo dizer e pedir para os meus alunos que façam o seguinte: quando você vai ler um texto, pense em ter tempo para aquela leitura, tá? Então, eu vou parar para ler um texto e talvez esse texto seja uma base relevante para a minha pesquisa de iniciação científica ou de TCC, tá? Aquilo que for aplicável para você. Dedique o seu tempo àquilo. O que significa?
Ler no ônibus, se você tiver um fone de ouvido, que você conseguir diminuir ruído, ou com uma música ambiente, que você consiga se concentrar. Ler no seu intervalo do trabalho, se você tiver um espaço com silêncio, que você possa fazer aquela leitura. Porque não adianta você tentar ler um texto sentado do lado de 3 pessoas que estão conversando. A menos que você tenha uma capacidade de concentração magnífica, e aí eu vou te invejar demais porque eu não tenho, eu preciso de silêncio, eu preciso de pouco estímulo para conseguir ler, é muito difícil que a gente de fato se concentre. E a primeira leitura de um texto, ela é muito, muito, muito importante. Porque é essa leitura que vai ajudar a gente a delimitar um pouco do nosso escopo ou da nossa lente para os textos. E por quê? Porque quando você lê o primeiro texto, é como se você fosse uma página em branco, né? E aí, essa página em branco, você não está anotando nada, tá? Tá só lendo. Você é a página em branco. Quando a gente termina de ler um texto, isso vale para tudo, tá? Vale para inclusive. Você fica com impressões sobre aquele texto ou sobre aquele tema, não é? Por exemplo, eu estou participando de um clube do livro, teve um encontro ontem, e ontem, inclusive, eu tenho, nesse ano, postado no meu Instagram as leituras que eu faço, os livros, e algumas impressões breves sobre cada um desses livros. Eu não termino de ler um livro e não, aquilo não me marca de nenhuma maneira, ou aquilo não me traz nada. Meu clube de leitura é sobre literatura, tá? Não é sobre os temas que eu dou aula, não é sobre os temas que eu pesquiso, que eu escrevo, mas isso também me toca, isso também deixa algo em mim. E vocês deixam de ser uma página em branco quando leem um texto. Por que é importante ler com atenção? Porque quando vocês lerem o segundo texto, vocês já não vão ser uma página em branco. Vocês vão ser uma página que já tem alguns registros, alguns rabiscos do primeiro texto que vocês leram. E esses rabiscos vão influenciar, de algum jeito, a segunda leitura. Então, às vezes, você vai lembrar de um autor que já foi citado, você vai lembrar de um conceito ou de um livro, ou você vai olhar e estranhar e pensar assim, nossa, o outro texto não falava assim. Era uma visão muito diferente. E já vai começar a produzir esse estranhamento. Ou você vai ler textos que falam de períodos diferentes ou de cidades diferentes e vai começar a produzir algum tipo de comparação mental, tá? Em você, folha com anotações. Então é importante que vocês leiam com atenção a primeira leitura dos textos, façam uma leitura densa, aprofundada, uma leitura detalhada, porque se quando você lê o texto, as suas anotações mentais ou os seus rabiscos saírem errados ou saírem enviesados, tudo que você lê depois pode ser contaminado por uma leitura enviesada que você fez. Faz sentido para vocês esse cuidado? Vocês conseguem pensar nisso que eu estou falando como um ponto de atenção? É extremamente importante que a primeira leitura seja uma leitura com muita concentração. A primeira leitura de cada texto, tá? Não só a primeira leitura do primeiro texto. Porque é o momento que você precisa se conectar com aquele texto. Para que ele comece a fazer sentido para você, antes de pensar no que você vai escrever, em como você vai anotar as coisas, do que você vai destacar como mais importante no texto, porque ainda não é sobre isso. Eu estou falando sobre o processo de você pensar a leitura do texto. E pode ser assim, nossa, que chato, né? O professor ficar falando disso e batendo nessa tecla. Mas, gente, faz uma diferença danada para a qualidade da construção depois do seu próprio texto. E acontece, às vezes, de eu dar parecer para um texto, eu estava numa defesa,
e a pessoa ter feito uma leitura que tem algo de equivocado. Porque a base de onde ela partiu para um argumento não foi lida com cuidado, a atenção, o detalhamento que aquilo precisava. Então, eu sempre peço muito para que a primeira leitura seja essa leitura detalhada, aprofundada, cuidadosa do texto, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Ou alguém quer colocar alguma coisa até essa parte da aula? A gente está chegando na nossa primeira hora de aula, depois a gente tem mais meia hora. Então, se alguém quiser ou colocar alguma pergunta no chat, ou se alguém quiser abrir o microfone ou a câmera, ou se a Isadora, a partir das suas experiências de pesquisa, a Isadora também está fazendo as anotações aqui no chat, né? Quiser complementar algo, Isadora, ou trazer algum exemplo, até mesmo a partir da sua experiência, fica à vontade também para participar. Tem alguém que quer se colocar ou colocar algum ponto, alguma dúvida, pessoal, até aqui? Falem agora enquanto eu tomo uma água. Eu vou passar para o próximo slide. Se alguém colocar no chat, aí eu paro e retomo, tá? Uma outra leitura que eu fiz nesse ano, que me impactou bastante, e tá lá nos meus comentários para os meus poucos seguidores do Instagram, é o livro Carta de uma Orientadora sobre Pesquisa e Escrita Acadêmicas. Alguém de vocês conhece esse livro? Você conhece, Isadora? Você já leu? Ou o que você já ouviu falar? É que tu tinha indicado na primeira aula, eu tô na metade dele, é incrível, maravilhoso. Legal. Ele é um abraço, assim, sem brincadeira. Ele é um abraço que acalma a gente para poder começar. Ele a Débora Diniz, que é a autora do livro, ela é uma professora da Universidade de Brasília, que tem uma formação muito variada, assim, em estudos no campo da política, do serviço social, da gestão, da saúde. E o livro, Carta de uma Orientadora sobre Pesquisa e Escrita Acadêmicas, essa é a segunda edição, ela escreveu a partir de um conjunto de anotações dela sobre o que ela fazia, qual era o roteiro dela enquanto orientadora no processo de acolhida e de orientação. Então, assim, eu oriento pesquisa há mais de 10 anos. E para mim a leitura do livro foi maravilhosa. Me trouxe reafirmou várias coisas que eu já faço e como eu gosto de pensar o processo de contato com os alunos como dialógico, uma relação que mesmo que tenha uma hierarquia, seja também de muito respeito, mas também me trouxe pontos que eu não tinha pensado, me trouxe dicas para eu, como professor, me colocar diante dos alunos. Então, acho que para quem pretende fazer pesquisa, então, assim, desde a graduação, ou para quem quer fazer um mestrado ou uma especialização depois, para quem está na educação, né, e pensa em algum momento orientar outras pesquisas, alunos, é muito interessante fazer a leitura desse livro ou de partes desse livro. Eu vou usar bastante comentários desse livro ou pontos desse livro de uma maneira que assim é muito mais simplista e não chega nem perto da qualidade do que a Débora escreve nessa aula e na próxima aula também, tá? Então eu selecionei alguns pontos para falar com vocês, pensando como é que vocês constroem a identidade na escrita
desde o momento que vocês estão lendo. Um primeiro ponto é vocês pensarem o seguinte: o processo de leitura e depois a escrita, ele não é simplesmente colocar as coisas no papel e acabou. O texto que a gente produz, ele não acaba se você publica esse texto, porque ele continua, né? A ideia, ela fica datada, ela fica fechada, o texto, né, está construído, está publicado, mas esse texto continua. E isso é importante a gente ter em mente. É diferente você fazer um trabalho para uma disciplina e postar no Moodle, por exemplo, ou um relatório, e você apresentar o trabalho em um evento que depois vai publicar os anais do evento. Ou seu trabalho ser publicado numa revista e aparecer no Google Acadêmico, ou aparecer no Cielo, né, para que outras pessoas possam acessar. E mais do que isso, o texto sempre é um reflexo da nossa trajetória, em alguma medida. O texto é um reflexo daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente trocou nas nossas relações de diálogo e também daquilo que a gente ensina. E por que eu estou colocando isso? Porque nós, professores, também aprendemos com vocês. Eu sempre falo que quando um aluno me faz uma pergunta, que talvez para vocês pareça uma pergunta boba, ele pode me oferecer uma nova forma de explicar algo que para mim estava dado, ou que eu não tinha pensado em explicar, ou que tinha passado batido na minha explicação. Isso vale para a aula, mas vale para o texto. Vale para o processo de diálogo na elaboração de um texto. O papel de orientador, o papel de orientadora, né, como está no título do livro da Débora, é um papel de diálogo, de troca, onde a gente ensina, mas a gente também aprende. E a escrita científica, para vocês na graduação, é sempre uma escrita com alguém na função de orientação. Ela precisa ser uma relação que tenha troca. Isso não significa que não existe hierarquia. Não significa que não existe uma função de orientação. Isso está dado, assim. É óbvio que na lógica de pensar a produção de uma pesquisa, o professor ou a professora, ele já leu mais do que o aluno, ele já escreveu mais do que o aluno, ele já se especializou mais do que o aluno naquele campo do conhecimento. Então, existe uma hierarquia no sentido de guiar alguns passos. Mas isso não significa que o aluno obrigatoriamente só vai reproduzir coisas que o orientador manda e ele não pode trazer outros pontos, não pode trazer outras leituras, não pode propor diálogos. Isso é parte do processo. E aí, nesse momento, do que a gente está falando na aula, é que fazer uma leitura com muito cuidado, como eu falei antes, faz muita diferença. Porque, às vezes, é naquela leitura cuidadosa, aprofundada que vocês fazem de um texto, vocês podem achar uma ideia, um argumento, um autor, um conceito que o seu orientador não conhece, ou que ele não pensou em incluir na discussão teórica, e você pode trazer isso para o diálogo. Então, ler com atenção é também te instrumentalizar para os processos de orientação, para os momentos de orientação, para que você traga ideias, para que você traga outras possibilidades também, para incrementar as leituras e aquilo que você está fazendo. A professora Suzier colocou aqui, relação de orientação e orientando é de confiança.
Saber que este sabe onde ele vai te levar no seu texto. E é essa lógica. Eu costumo brincar assim com os meus alunos. Eu preciso que você confie em mim. Porque quando eles estão no mestrado ou no doutorado, eu já fiz esse caminho, né? Eu já trilhei o caminho de construir a dissertação, de construir a tese, de avaliar muitas dissertações, de avaliar um monte de teses. Então, eu já tenho uma noção de como chega lá na frente, que é o que o aluno está construindo. Mas isso não significa que é para o aluno me seguir. Significa que é para o aluno conversar comigo na construção desse trajeto. E é isso que a pesquisa oferece, e é por isso que a leitura é importante. A Débora pensa a leitura como um bordado. Não sei se dá para vocês perceberem que a capa do livro, tudo que está escrito e desenhado é como se fosse pontinhos de um bordado. Dá para ver, pessoal? Vocês conseguem? A Isadora está dizendo que sim. Eu não sei se é porque a Isadora tem o livro ou se dá para ver nessa imagem. Débora, você que está com a câmera ligada, você consegue ver os pontinhos? Ah, beleza. O Alfredo também colocou ali que sim. Pessoal, legal que vocês estão se manifestando. A Débora fala que a construção da pesquisa é como um bordado. No seguinte sentido, quando a gente vai fazer um bordado, a gente tem em mente um desenho, mas a gente não começa com ele pronto, né? A gente começa com uma ideia. O bordado pronto, ele é como a ideia de uma pesquisa. E como é que a gente vai desenvolvendo o bordado? Ponto a ponto, né? A gente vai avançando aos poucos. Tem momentos em que você vai trocar de linha. Dependendo, tem momentos que você tem que desmanchar alguma coisa para fazer de novo, não é? E você vai melhorando. Às vezes você está fazendo e lá na frente você pensa assim, nossa, aqui acho que dá para eu fazer uma coisinha a mais, ou uma coisinha diferente do que era a ideia inicial do bordado. Para quem faz ponto cruz, para quem faz bordado com vagonite, para quem faz... e aí vale bordado para pano de prato, bordado para toalha, bordado para caminho de mesa, todo tipo de bordado. Não é isso que é possível fazer? E não tem um momento que você tem que desfazer? Ou para quem faz crochê, por exemplo. Eu não sei fazer, mas já vi minha mãe várias vezes estar lá fazendo um negócio, de repente ela fala assim, não vai dar certo, vou ter que desmanchar, porque ela está tentando fazer um negócio e faltou uma carreira de pontos. Parece tão pouco, só que aí não vai fechar do jeito que ela queria no final. E aí ela desmancha um tanto para fazer de novo. Ou tá fazendo ponto cruz, fazendo uma toalha e de repente olha e fala assim, nossa, ficou torto, não contei certo, vai dar errado. Ou como a Suzy colocou ali, né? Pulei um ponto, vou desfazer e vai fazer de novo. Ou no ponto cruz tá fazendo um negócio, pensa assim, nossa, isso aqui ficou um espaço em branco, tô fazendo algo com flor, dá para eu fazer mais uma flor aqui. O bordado é isso, né? A gente tem uma ideia inicial, mas ele também vai se fazendo conforme a gente vai fazendo ele. Às vezes você pega um negócio para fazer e pensa uma combinação de cores. Vocês sabem o que é vagonite? Alguém sabe? A Sandra está dizendo que sim, não sei se mais alguém conhece. Eu era tem mais gente que conhece ali, ó. Eu era uma criança muito descoordenada e muito agitada. E com uma descoordenação assim gigantesca. Fiz muito caderno de caligrafia para melhorar a letra. Suzy já foi minha aluna, já me viu escrever no quadro, ela sabe que melhorou bastante. Mas eu fiz caligrafia e eu também aprendi a fazer vagonite. Para treinar justamente essa questão da coordenação, da atenção, a contraponto, pensar o lugar de subir, o lugar de descer, de fazendo certinho. E às vezes eu pensava um bordado e pensava as cores, né? Gente, mas daí na hora que eu começava e chegava na terceira cor, eu olhava e falava, misericórdia, que negócio feio.
E não dava certo, eu tinha que parar, tirar, desfazer tudo aquilo, voltar para pegar outra cor. E a pesquisa também tem isso. O processo de fazer uma pesquisa nem sempre é de que tudo vai dar certo. E tudo bem. Né? A gente tem que saber que é possível que algo da pesquisa tenha que ser refeito, que algo da pesquisa tenha que ser modificado. E por isso, a Débora trabalha a ideia de pesquisa como um bordado, onde a gente vai fazendo a partir de uma ideia inicial, vai construindo essa ideia, e a partir dela e desse desenvolvimento é que a gente vai chegar num resultado lá na frente, que pode ser o resultado que a gente imaginou, mas pode ser um resultado que não é exatamente igual ao que a gente imaginou. E ambas as possibilidades podem gerar lindos bordados, ou podem gerar belas pesquisas. E no final, às vezes a gente nem gosta tanto do bordado quando terminou, mas a gente aprendeu alguma coisa com bordado. Você aprendeu a prestar mais atenção no ponto, você aprendeu que tem cor que não dá certo, você aprendeu que tem determinados tipos de linha que não servem para todo bordado, porque a linha é muito fina, ou a linha é muito grossa, ou a linha é muito brilhosa. Enfim, a gente sempre aprende alguma coisa quando a gente termina ou quando a gente está fazendo um bordado. E o mesmo vale para quando a gente está fazendo uma pesquisa. Para mim chega a ser poético, assim, olhar para a capa do livro e eu poderia ficar aqui um tempão falando só a partir da capa do livro, porque realmente foi uma leitura que gostei demais de fazer. Então acho que é uma leitura que vale muito a pena, essa analogia do bordado que a Débora faz. Um ponto que é importante desde a leitura que a gente tem, outro ponto que a Débora traz é o seguinte: a gente sempre precisa ter muito respeito pelo que a gente está lendo, ter muita atenção pelo que a gente está lendo. Mas ter respeito não significa se colocar numa condição de que a gente não pode fazer também. Tem algo que, inclusive, tem estudos na psicologia que falam sobre isso. Teve uma reportagem no Fantástico ano passado sobre isso, que é a síndrome do impostor. Alguém já ouviu falar? A síndrome do impostor, ela não serve só para quem está fazendo pesquisa acadêmica, serve para a gente em qualquer espaço da vida, que são aqueles momentos em que a gente começa a se questionar sobre a nossa capacidade de fazer algo, de ocupar um determinado espaço. Então, a ideia de, às vezes, você está lendo e pensa assim, nossa, não adianta eu ler para tentar fazer uma pesquisa, porque eu nunca vou fazer um negócio como esse. Só que aí, pessoal, um dos problemas da síndrome do impostor é você pensar assim, às vezes você vai estar lendo um artigo de uma pessoa que está há 20 anos escrevendo, e você está fazendo o seu primeiro artigo. É injusto com você mesmo, com você mesma, você se comparar. Vocês entendem que é uma régua que não faz sentido? A gente tem sempre que pensar, para não cair nessa lógica de síndrome do impostor e se cuidar, ter muito cuidado com isso, de pensar o seguinte, onde é que eu estou? E o quanto eu avancei, ou eu estou caminhando para onde eu quero chegar? Então não é se comparar com outra pessoa ou com outro texto. Se compare com você mesmo. Eu estou aprendendo mais? As minhas leituras têm me ajudado a entender melhor sobre esse tema? Eu acho que hoje eu conseguiria falar mais ou com mais argumentos sobre isso do que há 2 meses atrás. Quando eu mando um texto para revisão do meu orientador ou da minha orientadora, ele está me devolvendo as mesmas coisas para corrigir ou ele está devolvendo outras coisas? E aí significa que o que foi pedido para corrigir antes, eu já aprendi e não estou errando igual. Faz sentido para vocês? Agora faz, né? Eu quero que vocês lembrem disso quando vocês estiverem no processo de escrita e recebendo também os feedbacks de orientação. Mas isso é extremamente importante.
para que a gente não se cobre por algo que a gente não vai conseguir atingir. Não vai conseguir atingir hoje. Tá? Esse ponto, a professora Suzia está colocando que ela teve que trabalhar na terapia, eu também. Eu estava já há uns 5 anos dando aula e um dia eu cheguei para uma colega que foi minha professora antes e falei assim, não sei se eu sirvo para orientar. Porque eu estou com uma dificuldade muito grande de fazer uma aluna entender umas coisas para corrigir e tal. E não sei se eu sou bom o suficiente. Aí ela riu e falou assim, tô dando aula há 20 anos e até hoje às vezes acontece comigo. De pensar se eu não estou conseguindo fazer, não estou conseguindo me comunicar, quando os meus alunos têm dificuldade de aprender a partir de algo que eu estou tentando passar para eles. Então, quando eu falo para vocês tomarem cuidado, não significa que vocês nunca vão se questionar ou se cobrar. Mas é importante que vocês lembrem de voltar para onde vocês estão e se compararem com vocês. Não se compararem com outra pessoa, não se compararem com alguém que está num outro ponto. Se você está lendo um texto de outra pessoa que vai compor o teu referencial teórico, significa que aquilo é uma referência para você. A gente consegue ser exatamente igual à nossa referência? A gente busca, né? Mas esse é um processo. Ninguém começa sendo a referência. Vocês estão lendo textos que são citados, às vezes, por 50, 100 pessoas. Vocês estão fazendo, talvez, o primeiro texto de vocês. É injusto se comparar. Tá? Então é importante reconhecer onde vocês estão. E um outro ponto bem legal que a Débora traz é o seguinte. É muito difícil começar. É muito difícil escrever a primeira página. Às vezes a gente vai se sentir bloqueado. E aí a gente vai tender a procrastinar. Eu lembro que quando eu estava no doutorado, eu tinha uma rotina que era assim. Eu acordava às 5:30 da manhã, tomava café, ia para academia. 8 horas, 8:10, eu ligava o computador, abria o Word para eu começar a escrever com as minhas leituras do lado. Tinha dia que fluía muito. Tinha dia que eu escrevia um pouco, e aí eu não gostava, e aí eu apagava, ou eu deixava ali e tentava escrever de novo, para ver se ficava melhor. E não dava certo, chegava no fim do dia, parecia que não tinha rendido. E aí foi quando eu comecei a correr. Quando eu corria, como eu continuo sendo uma pessoa descoordenada, melhorei a coordenação para escrever, com caligrafia, com bordado, mas no geral eu sou super descoordenado. Vivo com algum roxo, algum batido em alguma coisa. Para eu correr, eu tenho que focar muito na respiração, em pisar certo e não trombar nas pessoas. Porque se eu não focar nessas 3 coisas, vai dar errado. E aí, quando eu corri, eu estava tão focado nisso que eu parava de pensar na tese. Eu parava de pensar no meu texto. E, às vezes, enquanto eu estava correndo, parecia que me vinha uma chave, eu pensava assim, nossa. Na verdade, eu pensava um palavrão, que eu não vou falar aqui, cada um imagina o palavrão que quiser. É isso que eu tinha que ter escrito hoje. E, às vezes, eu voltava correndo para casa para anotar as coisas e voltava depois para correr, para depois assentar aquelas ideias. Isso há 12, 14 anos atrás. Hoje é muito mais fácil, né? Às vezes eu tenho um insight, eu paro com o celular e gravo um áudio para mim mesmo, com aquela ideia. Ficou muito mais simples fazer isso. Então é importante, acho que 2 coisas. Primeiro, nem todo dia, nem toda hora que vocês pegarem para escrever vai fluir, e nem para ler. Vai ter horas que vocês vão tentar ler e não vai ter concentração, vão estar pensando em outra coisa. Nem toda hora vai fluir, mas é importante que vocês não parem, não conseguir agora, tudo bem. Faz outra coisa, depois você tenta de novo. Às vezes você está com dificuldade de ler um texto, vai procurar notícias sobre o tema, ou vai ver se tem alguma legislação que pode te ajudar. Ou eu não consigo me concentrar para ler o texto, mas tem um monte de textos que eu já coloquei numa pasta para eu olhar o resumo
para saber se eles vão me servir ou não. Ou seja, a gente pode bloquear, a gente pode ter dificuldade para escrever, mas a gente não pode ou não deve procrastinar, no sentido de, não está rendendo, deixa, amanhã eu volto. Ou, não, não é que nem agora, né? Já é quinta-feira, não vai mais render essa semana, segunda-feira eu volto. Poxa, talvez renda, talvez não renda hoje, talvez não renda nesse horário, né? Talvez amanhã você acorde mais cedo e seja daqueles que eu perdo o sono, eu penso assim, nossa, 40 minutos, se eu ficar na cama e dormir, eu vou perder a hora. Aproveita esse tempo para ler ou para colocar alguma coisa no papel. A gente travar não pode paralisar. Travou, respira. Se você tiver um hobby, procura focar nesse hobby. Tem um monte de possibilidades, né? Eu tenho colegas que às vezes estão lendo sobre algo e falam que quando travam, procuram assistir um filme ou uma série que tem alguma coisa parecida com o tema. Porque naquele momento em que ele está relaxando, vendo entretenimento, talvez a série traga um gatilho para levar a algo, para chamar a atenção. Não vale para reportagem, vale para documentário também. Não tem um padrão, não tem uma receita, tá? Cada uma vai construir e identificar o que é que funciona para si. E acho que isso é legal. Vocês conseguirem achar o que funciona para cada um de vocês, tá bom? Com o tempo, vocês vão encontrar, com o tempo vocês vão construir, talvez não seja de primeira. Eu demorei alguns meses até descobrir que a corrida me fazia bem a esse ponto. Então, o importante é que vocês não procrastinem também no buscar por algo que tranquilize vocês. Hoje, além de correr, e mais do que correr, cozinhar é uma coisa que para mim é maravilhoso, assim, misturar temperos e pensar texturas, principalmente com carnes, assim, me faz esquecer, desfocar, e depois, às vezes, eu estou cozinhando, deixo sempre o celular do lado, porque me vem um negócio na mente, e eu mando um áudio para depois eu olhar com calma e voltar a pensar sobre aquilo. Então, isso é legal. Para a gente terminar, eu separei 2 citações do livro para ler aqui com vocês, tá? A primeira é a seguinte: minha escrita me protege e espero que proteja outras pessoas. Escrevo para proteger ideais e valores que acredito serem capazes de tornar a vida de muitas pessoas mais justa e boa. Pense nos valores que motivam sua escrita e sua pesquisa. Escrevemos para existir em nossas ideias, para habitá-las ou possuí-las, e, com isso, provocar nossas leitoras que buscam refinar o pensamento próprio ou que desconhecem o que escrevemos. Vocês percebem a sutileza e, ao mesmo tempo, a força desse trecho do livro? Quando a Débora fala que a escrita protege, que protege ideais, protege valores, ela está falando sobre como a gente escreve pensando coisas em que a gente acredita, ou que a gente defende, ou que a gente quer atacar, por vezes, né? Quem trabalha com política pública, às vezes a gente vai atacar algo para defender algo. Vai atacar uma política para defender um direito que não está posto, que não está efetivado, né? Então, a escrita, quando a gente escreve e publica, ela não é só uma ideia. Ela é uma ideia que também pode trazer algo sobre a nossa visão de mundo, ou sobre como a gente espera contribuir para que as pessoas pensem, questionem aquilo que existe. Então, acho que isso é muito forte no livro. E ela escreve com sutileza algo que tem um peso muito grande, uma responsabilidade para a gente também, né? Que é pensar um pouco sobre o que você vai defender com o seu texto.
E quando ela fala que a gente escreve para existir em nossas ideias, tem muito da nossa responsabilidade com a ética naquilo que a gente escreve, né? O meu primeiro texto publicado é de quando eu estava na minha primeira graduação, em 2004. Tem mais de 20 anos. Eu, com certeza, sou hoje um Éder muito diferente do Éder que eu era em 2004, que teve o primeiro texto publicado quando eu tinha 20 anos. Então, eu era um aluno de graduação, escrevendo sobre um tema que era a importância de um posicionamento ético na atuação dos profissionais de contabilidade. Eu fiz ciências contábeis quase em outra vida, assim, né? Depois eu migrei para ciências sociais, para o campo da gestão pública, do serviço social. Mas aquele texto continua lá, né? E aquele texto, ele ainda pode reverberar para algumas pessoas que vão ler e pensar quem sou eu a partir daquele texto. Então é importante que a gente lembre que a gente continua existindo a partir das nossas ideias. E eu estou falando de um texto de quando eu era um menino na minha cabeça, né? Aos 20 anos. Mas e quando a gente pensa, sei lá, o Maquiavel, né, que publicou O Príncipe em 1513, portanto, há 513 anos. Maquiavel nem pensou, provavelmente, em quanto tempo as pessoas ainda iam falar sobre o príncipe, ou que seria o primeiro texto considerado um texto base de ciência política, de filosofia política, e ele escreveu o texto como conselhos ao príncipe de Florença. Talvez ele nunca tenha pensado que tanta gente ia ler, mas ele continua vivo nas ideias do príncipe. Quem nunca ouviu falar de Maquiavel, mesmo que não tenha lido, né? Quem nunca ouviu alguma coisa sobre o príncipe, ou nunca ouviu o termo maquiavélico, né? E a gente está 500 e tantos anos depois de quando Maquiavel entregou os seus conselhos ao príncipe. Então é importante que a gente tenha esse senso de responsabilidade com o que a gente escreve, porque a gente sempre vai existir naquilo que a gente escreveu. Se o Maquiavel, que escreveu O Príncipe há mais de 500 anos, continua reverberando, imagina a gente que está num tempo de internet, que tudo fica disponível online, né? Então a gente precisa ter um senso de responsabilidade muito grande. E para a gente terminar, uma dica que eu acho muito gostosa de ler, que é assim: explore, descubra o seu jeito de escrever. Como? Observe o estilo de autoras fortes, ensaie como gosta de organizar suas frases, seja legível e objetiva, evite o excesso de jargões. Seu argumento se sustenta em evidências, em particular na sua argumentação conceitual e em sua pesquisa empírica, e não na força dos adjetivos ou das generalizações. E aqui a Débora tem duas coisas que são bem importantes também. Primeiro, e eu já também mencionei isso, escrever é exercício. A gente melhora a escrita conforme vai escrevendo, conforme vai corrigindo, conforme vai prestando atenção no que nosso orientador pede para a gente melhorar. Ninguém começa sabendo escrever e tendo o seu jeito de escrever. O que ajuda a gente? Duas coisas. Ir treinando, mas também ir pensando, a partir das leituras que a gente faz, quais leituras nos inspiram para além do conteúdo, também na forma como o texto foi escrito. Isso ajuda demais a gente a pensar a construção da nossa identidade, a construção do modo como nós vamos nos expressar. E aí, e esse já é um ponto que eu vou retomar lá na última aula para falar de IA, os textos com IA, eles são cheios de jargão, termo técnico, adjetivação, tem às vezes muito floreio. Um texto bom é um texto que consegue se comunicar com o leitor. Você demonstra o seu conhecimento não é no uso excessivo do termo técnico,
é na maneira como você constrói o seu argumento. Então, você vai usar termo técnico, a administração, o direito, a contabilidade, o serviço social, por exemplo, são cheios de termos técnicos. E é óbvio que você vai usar. Mas no direito não tem o juridiquês, né? Que é aquilo que a gente escuta quando um advogado fala e ninguém entende patavina do que está acontecendo. Pois é. A gente tem que produzir ciência para que as pessoas consumam ciência. As pessoas leiam o que a gente está escrevendo. O livro da Débora é um exemplo maravilhoso disso. Porque ela não fica enchendo de conceitos metodológicos e falando de técnicas de pesquisa que as pessoas iam ter que ler um monte para entenderem. Ela realmente escreve como se ela estivesse falando com você, ou falando comigo, ou falando com as alunas dela, no processo de orientação. Então, vocês vão descobrir o modo de escrita. Vocês vão descobrir olhando para os textos e vocês vão descobrir escrevendo e recebendo orientações. Eu espero muito que vocês encontrem o jeito de escrever, que vocês vão se apropriando das leituras de um jeito que sugere a identidade de vocês também no processo de escrita. Tá bem? Esse era o conteúdo que eu queria passar na aula de hoje. Na aula que vem a gente vai falar sobre como é que se pensa um resumo, como é que se constrói um fichamento e depois como é que se elabora um argumento científico. Então, é uma aula muito, muito importante. Espero muito que vocês estejam aqui de novo. E eu fico feliz demais que vocês tenham acompanhado, que vocês tenham participado, quem colocou no chat, quem abriu o microfone, quem foi dando joinha e reagindo quando eu fazia perguntas. Para a gente finalizar, eu queria saber se alguém quer colocar alguma coisa, tem alguma dúvida, algum comentário, antes da gente terminar. Enquanto vocês ou levantam a mão ou colocam um comentário no chat, eu vou chamar a Isadora para ela fazer... Ela pediu 2 minutinhos para dar os recados, né? Não esqueci não, Isadora. Aí, enquanto eu levantar a mão, que depois eu passo a palavra. Certo, obrigado, professor. Eu vou levar só um minutinho mesmo, é só para reforçar dois avisos. O primeiro é sobre a semana acadêmica que está sendo promovida pelo Centro de Ciências Sociais Aplicadas e o Centro de Tecnologia da Informação, que vai acontecer entre os dias 10, 11 e 12. Eu coloquei o link ali no chat. Por esse link que eu coloquei, vocês conseguem conferir a programação, né, os workshops que vão acontecer, as palestras e se inscrever. Ela vai acontecer de forma 100% online e essa inscrição ela é feita pelo Simpla, né, até o dia 10/3, nesse link que eu coloquei. A segunda é sobre o plantão com o coordenador, que no caso é com a professora Suzier, né, que é coordenadora dos cursos aqui do nosso centro, que é um momento que pode ser agendado pelo estudante para tirar dúvidas com o coordenador do seu curso. Ele é agendado pelo Simpla também no link que eu coloquei ali. O link que eu coloquei já vai apresentar a plataforma onde você consegue fazer a inscrição, né? Consegue agendar esse momento com o seu coordenador ali pelo pelo Flugo. E aí só esclarecendo, né, que esse é um momento para orientações sobre atuação profissional, a partir do curso que vocês estão fazendo, para informações sobre mercado de trabalho, dúvidas sobre andamento do curso, e que essas orientações sobre Moodle, sobre conteúdo das disciplinas, continuam sendo feitas pela mediação mesmo, tá? Pelo Moodle mesmo. É só isso. Obrigada, professor. Obrigado, Isadora. Bom, ninguém levantou a mão, eu vi aqui, né, vocês falando sobre a aula, obrigado pelo feedback de vocês. Reforçando, né, essas aulas ainda não estiverem disponíveis, a gente vai fazer o possível para colocar o quanto antes, e a gente se encontra então na próxima quinta-feira, às 19h, para a gente continuar falando sobre a construção de um projeto, a construção de uma pesquisa. Eu agradeço demais a vocês por mais essa aula, tá bom? Tchau, tchau, gente. Boa noite, bom restinho de semana e final de semana para vocês.